Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater sobre o orçamento de um estado como o de São Paulo. E vamos abordar, neste contexto, a cidade de Campinas também. Você sabia que a lei orçamentária, ela orça a receita e fixa a despesa do estado para o ano. Neste segundo semestre, se você acompanha a TV Câmara Campinas ou o noticiário em geral, certamente vai se deparar nos próximos dias com este assunto. E aí nós vamos saber quanto o estado ou a cidade de Campinas vai arrecadar para poder agir em frentes como educação, saúde, transportes, habitação, de acordo com as prioridades e metas estabelecidas pelo Plano Plurianual. Sobre o trabalho que é realizado, as dificuldades e desafios, a importância da transparência nas informações e a participação popular, você que está nos acompanhando na construção dos orçamentos públicos. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, o vereador Nick Schneider e o Odilon Guedes, que é presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Presidente Luiz Rossini, começo com o senhor. Plano Plurianual de Campinas, período 2026-2029, recebeu 2.836 contribuições. O projeto de lei deve ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de agosto. O senhor já está no 7º mandato, então já passou por essas discussões diversas vezes. Como é que enxerga este modelo que é realizado, a importância das audiências, dos debates de ideias, de propostas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Alegria, Gabriel. Quero primeiro cumprimentar o vereador Nick Schneider, e o nosso convidado aqui, Odilon Guedes, que é presidente do Conselho Regional da Economia do Estado de São Paulo, que veio bater esse papo com a gente e apresentar para nós uma campanha que o Conselho vem desenvolvendo no Estado inteiro, no sentido de popularizar essas ferramentas de planejamento orçamentário como o PPA, a campanha chama inclusive Orçamento Público e Transparência Popular. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é importante cada vez mais a gente debater e levar informação sobre essas ferramentas que todos os municípios, todos os entes públicos têm que observar. Nós tivemos recentemente as audiências públicas e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o instrumento que fica as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Você disse bem, mas a Lei 4.320, que regula essa matéria, ela diz que nós estimamos a receita e fixamos a despesa. E muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância de você aprimorar cada vez mais a projeção da receita. Porque se você estimar uma receita muito alta, de repente você vai fixar despesas para além do que ocorre e gera problemas. Se você não estabelece perto do que vai acontecer, diminui o valor da receita, você fica com menos margem para desenvolver as políticas públicas. Então isso é muito complexo, é um tema espinhoso. Apesar das audiências públicas, tudo que a gente faz, a gente percebe ainda que há muita dificuldade do cidadão comum entender essas peças. O plano plurianual, a Câmara já discutiu, debateu, a gente faz assim de forma participativa a todos os setores. Já mandamos o nosso plano plurianual para o Executivo, porque ele vem junto com o projeto que o prefeito manda para cá. Estamos aguardando chegar, obviamente, para aprofundar essa discussão, esse debate também desse instrumento de planejamento que é importante para o município. E esse aprimoramento, a modernização também, eu quero saber do Odilon, para a gente fazer uma comparação dos últimos 15, 20 anos, se esse modelo de gestão está se modernizando ou se é o mesmo há décadas. Vereador Nick Schneider, apesar do senhor estar no primeiro mandato, mas é formado em administração, possui pós-graduação em gestão pública, foi diretor na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, superintendente da Fundação de Habitação, secretário de Administração e de Esporte em Louveira, atuou como secretário adjunto de Esporte na Prefeitura de Hortolândia, foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então tem experiência para falar no assunto também sobre a importância do plano plurianual, dos debates que precisam acontecer aqui na Câmara Municipal de Campinas. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Poxa vida, Gabriel, agora você colocou uma tonelada nas minhas costas aqui. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez no programa Questão de Ordem, estar com você,
estar com o nosso presidente Rossini, que desempenha um grande papel à frente da nossa casa, da nossa querida Câmara Municipal, e a honra de estar também com o seu Odilon aqui representando um conselho tão importante para o nosso estado de São Paulo, que é o Conselho de Economia. Essa semana passada nós tivemos o Dia do Economista, né, seu Odilon? Então eu registro aqui meus parabéns para o senhor, para toda a classe, viu? E dizer que realmente é um assunto muito denso, né, a parte econômica de um estado, da União, de um país, de um município. É um assunto profundo, assim, de conhecimento mais técnico, mas acho que a Câmara Municipal tentar trazer essa discussão para a população de maneira que seja o mais fácil possível de se compreender, né? Nós temos todas essas peças orçamentárias, o PPA, a LOA e todas as outras que cercam a administração pública, que regem a administração pública, mas nós temos que, lógico, seguir, porque são leis, né? Mas torná-la o mais acessível possível à população, porque eles são os nossos chefes, né? A população tem que ter acesso, tem que ter informação para saber onde está indo o uso do seu imposto. Então, uma honra estar aqui, falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar contribuir com o conhecimento que a gente tem. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, e os mecanismos também nós vamos abordar aqui ao longo do nosso programa O Questão de Ordem. E participa do programa o Odilon Guedes, presidente do Corecon. Primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do tempo do senhor, ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. Para quem está nos acompanhando, né? Qual que é o trabalho que é desenvolvido pelo Corecon? O que ele elabora, estimula, promove? Seja bem-vindo ao programa Questão de Primeiro, Ordem. eu queria agradecer o convite, presidente Rossini, presidente de uma das maiores câmaras de vereadores do Brasil, ao Nick Schneider, né, que é vereador pela primeira vez. Eu queria até dizer, eu fui vereador 2 vezes na cidade de São Paulo, Olha aí. Fui subprefeito e o meu mestrado é na área de finanças públicas. E é uma área central essa questão do orçamento, porque somos nós cidadãos, as empresas que pagam tributos e com esse dinheiro que a prefeitura, o governo do estado e o governo federal desenvolvem as suas políticas, educação, saúde, transferência de renda, investimentos. Então é um tema central e eu sempre faço questão de assinalar, o município é o ente da federação mais importante, porque nós nascemos no município, estudamos, casamos, trabalhamos e vamos morrer no município. Sim. Não é nem no governo do estado, nem no governo federal. Então, conhecer o orçamento é uma questão chave da cidadania. Então, nós estamos desenvolvendo no Conselho Regional de Economia um projeto, depois a gente pode falar, que chama Orçamento Público e Transparência Popular, que é o que eu fiz na subprefeitura do Jabaquara. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem 32 subprefeituras. O Jabaquara tem 220 mil habitantes, que eu fui subprefeito. Então eu coloquei onde a população entrava na sala os dados do orçamento de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Não adianta você colocar lá serviço de terceiros. Então eu colocava contratação de empresa de limpeza de córrego, tantos milhões, fazia um balanço mensal, compra de gasolina e as outras gastos da subprefeitura. Isso deu uma repercussão extremamente favorável para a subprefeitura. Então, nós estamos desenvolvendo isso pelo Estado, nós estamos visitando as principais regiões do Estado, tivemos Presidente Prudente, Araçatuba, São José dos Campos, Piracicaba, temos agora em Campinas, vamos para Santos. Então, para discutir, divulgar essa nossa campanha, que em Marília, inclusive, nós tivemos lá, já foi aprovada, tem uma lei que a Prefeitura vai colocar em todas as secretarias esses dados, que eu acho que é importante assinalar. Hoje você tem uma lei da transparência que obriga todas as prefeituras a terem no site o orçamento. Só que primeiro, para achar o orçamento no site é complicado, se eu não souber o caminho. E quando achar, para interpretar o orçamento, ler o orçamento também é difícil, porque é toda uma terminologia técnica. Então esse trabalho é de popularizar o orçamento, de colocar a questão da cidadania. E eu quero repetir, Campinas tem um papel fundamental, é uma das cidades mais importantes do Brasil, e Campinas, adotando esse tipo de trabalho a partir da Câmara, isso vai repercutir em toda a região. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo no Conselho. Já que o senhor citou este modelo, eu vou pedir para a nossa direção, a gente tem este modelo que o senhor está citando aí, ótimo. Que facilita, né, essa questão para a população. Então, Odilon, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, porque aqui ele está descrito de uma maneira que o senhor entende que é mais clara a questão
de receita de IPTU, de ITBI, as taxas, como que funciona esse modelo? Funciona, lógico que não dá para você... O orçamento, ele tem dezenas de receitas e detalhadas, e de despesa também. O orçamento é uma peça volumosa. O que a gente propõe é pegar as principais receitas. Então, por exemplo, quais são as receitas que o município é o responsável? IPTU, ISS e TBI. Taxas. Colocar quanto foi aprovado no orçamento e mensalmente fazer um balanço. Tá? E eu quero até repetir o que o presidente colocou, a importância do orçamento. Eu quero destacar, o orçamento é o coração do governo. Todas as receitas públicas estão inscritas. E você não pode fazer uma despesa se não tiver inscrito. Então a gente coloca todas as receitas, as transferências estaduais, ICMS, o governo do estado arrecada o ICMS aqui em Campinas, depois ele devolve 25% para a cidade, arrecada o IPVA, que é dos automóveis, caminhões, e devolve 50%. Aí você tem as transferências federais, Fundeb, SUS, o Fundo de Participação dos Municípios, tá? E, por exemplo, você também tem transferências do ponto de vista dos investimentos que a gente chama de receitas de capital, que é para construir escolas, estradas, etc. E depois as despesas, como eu coloquei, por exemplo, não adianta colocar serviços de terceiro. Você tem o que é? Campinas, por exemplo, provavelmente o serviço de limpeza pública é uma empresa terceirizada. Quanto que é o orçamento lá? 500 milhões? Todo mês fazer um balanço. Limpeza de córrego, conservação de área verde, recapinhamento, material de consumo, gasolina, etc. Então, de uma forma sintética, que a população começa a ter essa, como é que a gente familiaridade, pode dizer? Essa capitalidade, começa a entender isso, e que é ela que contribui com o orçamento. Então, é uma coisa muito simples e que é uma questão central para a cidadania. Rossini e Nick, o que eu acho que é interessante, porque geralmente o que vira reportagem, eu como jornalista, geralmente é a receita, né? Então, chega no final do ano, o município arrecadou tanto de IPTU, arrecadou tanto de IPVA, do ITBI, mas tem as despesas também, que eu acho que é muito importante, porque o município gasta bastante, né? Como que vocês enxergam este modelo de orçamento público para tentar aproximar da população, para que ela entenda, né, o quanto que o município ele tem de receita, mas o quanto que ele tem de gasto também, né? Sem dúvida. Como a gente falou, é um assunto que, se a pessoa não for da área, não consegue muitas vezes compreender. Ler as rubricas que estão lá, os tipos de receita, transferência, empenho. A gente precisa facilitar isso. Eu estava conversando com o Odilon, porque eu acho que nós vamos fazer uma parceria aí também com a Elecamp, né, para que essa proposta do Curecon possa ser também disseminada com maior intensidade aqui na nossa cidade. De repente, adotar como modelo de transparência, né, a fixação de tabelas como essa nas várias secretarias ou órgãos públicos, é mais uma forma de você garantir que a população possa acompanhar, né, e é óbvio que aí, dependendo do grau de conhecimento, né, entender melhor ou não, mas facilitar, né, a compreensão disso. Quer ver uma coisa que eu acho muito legal, Odilon, que isso aí é uma obrigação? Todas as obras, quando tem financiamento público, tem a tabela lá, a construção, valor que vai ser desempenhado, né? Então, para as pessoas também terem noção do que está custando. Agora, de onde vai sair? Normalmente você tem também a fonte do recurso da obra. É uma forma de você demonstrar, eu estou aplicando recurso público para executar tal benfeitoria para a população. A gente precisa simplificar isso, né? Porque as pessoas às vezes não têm noção, né? Assim, a demanda, seja da manutenção da cidade, zeladoria ou por serviço, é maior do que a nossa capacidade de atender. E o cara não por que não faz aqui, por que não faz lá? Então, quando você coloca aí, talvez as pessoas comecem a saber melhor, olha, como é que está sendo priorizado e direcionado os recursos da cidade, né? É uma iniciativa importante do Conselho, que ela deve sim ser adotada. A gente vai pensar, viu, Nick, como introduzir isso aqui na nossa cidade e botar a Elecamp também aí, porque trazer os economistas, o próprio Odilon aí para fazer palestra para a gente, explicar melhor isso. Isso é fundamental. É transparência na veia. Nick, quero ouvi-lo também. Eu acho que essa questão de popularizar as rúbricas, né, transformá-las em fontes, em palavras que as pessoas entendam,
é muito legal, né? Porque daí a pessoa vai ter um acesso mais direto e mais simplificado. E você me disse da questão da receita e da despesa, que a receita chama muita atenção e a despesa muitas vezes acaba ficando de lado, até pela dificuldade de entender, né? Mas, quão desafiador é para o ente público, para o prefeito, para o governador, principalmente o executivo, que é quem ordena o orçamento e executa, né? Você satisfazer a população, os anseios da população legítimos em grande parte, maioria das vezes, e com o orçamento que tem, que muitas vezes não fecha a conta, como o presidente disse, né? E em contrapartida, eu não sei a opinião do presidente, eu acredito que seja mesmo do seu Odilon também, o brasileiro não aguenta mais impostos. Então, acho que a receita nós estamos no limite, né? Nós temos um crescimento vegetativo, que é a inflação, que se aplica todos os anos com relação aos impostos, o reajuste dos impostos, mas o nosso país, não, pelo menos no meu modo de enxergar a gestão pública, não cabe mais imposto, carga tributária para o brasileiro. E daí de onde vem o serviço, como que se dá o serviço? Através de uma gestão eficiente, né? Então, a boa compra, a alocação correta do recurso, segurar os desperdícios, né? Segurar aquele inchaço da máquina pública que muitas vezes atravanca todo o processo e muita atividade meio, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito na gestão pública, que nós temos muita atividade meio, e é aquele que realmente presta o serviço para o cidadão, que é para isso que existe o poder público, cuidar da cidade, oferecer saúde, oferecer educação, cada vez vai diminuindo o seu tamanho em proporção ao que cresce a atividade meio. E daí eu não digo só dentro do poder executivo, mas nós temos um poder judiciário, nós temos Tribunal de Contas, nós temos câmaras municipais, então veja quanta atividade meio que não entrega nada. Tem um papel importante, eu acho que, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Porque não dá mais para arrecadar, para custear toda essa máquina. E aliás, por favor, se me permite, o Nick tocou um ponto, porque a Câmara também tem o seu orçamento. A gente tem o ordenador de despesa e a gente tem uma obrigação também. E graças ao aprimoramento de alguns sistemas de controle aqui, Odilon, nós tivemos uma economia até o mês de julho de 4 milhões de reais em 14 processos licitatórios, assim. Que tinha uma expectativa de gastar tanto, a gente economizou. E nós estamos, essa semana, fazendo uma doação para a prefeitura de 2 milhões, que é fruto da nossa economia, é realmente essa gestão. Que isso deve ser exemplo também. Só para complementar e ouvi-lo, Odilon, a Câmara de Campinas também tem uma comissão especial de estudos sobre a reforma tributária, que é do Luiz Iabico, discutindo essa questão para o município de Campinas, para o estado de São Paulo. Então a Câmara também, nisso que o Nick falou, né, dessa simplificação em trazer um imposto só englobando os outros 5, né, é uma discussão que também está aqui no nosso legislativo. Porque, veja, eu quero ressaltar, né, como eu fui vereador, a Câmara representa o conjunto da população. Você pega, nenhum prefeito no Brasil é eleito com 100% dos votos. Então, o prefeito, ele representa uma parte. Agora, na Câmara, se tiver um partido aqui tiver 5% de votos ou 3%, vai ter um vereador aqui representando. Então, a Câmara, ela é o retrato da população. E aí ela tem esse papel de levar a transparência. E aí eu acho que é importante, vereador, por exemplo, o Estado, quando eu falo Estado é no sentido lato, município, governo do Estado e federal. O Estado é um prestador de serviço. Então, Campinas deve ter dezenas de milhares de professores para atender as creches, o ensino inicial, deve ter milhares de médicos para os postos de saúde, etc. Então, o Estado ele é um prestador de serviço. E o Estado, é um dos debates que nós vamos fazer hoje, ele tem um papel fundamental do ponto de vista do atendimento. O que eu sempre discuto é uma área que eu estudei. Você pode ter governos conservadores ou progressistas, o Estado é presente em todos eles. Para dar um exemplo, aqui no Brasil, 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Se não tiver o Estado, por exemplo, o sujeito não vai ser vacinado, vai precisar fazer uma cirurgia, não tem. E aí você faz uma comparação. Nos Estados Unidos, o sujeito nem passa perto do hospital. Se ele pegar uma ambulância, ele vai gastar centenas de dólares para... Então, por exemplo, isso é uma prestação. Mais de 80% de quem estuda no Brasil antes de entrar na faculdade está em escola pública, que é o município que mantém as escolas, tá?
95% das pesquisas no Brasil são universidades públicas ou instituições públicas. Eu faço uma palestra que chama O Papel do Estado na Economia. Então, só para dar alguns exemplos, a Embraer era uma estatal, ela foi privatizada. Grande parte das exportações de aviões é o BNDES, que é um banco estatal, que financia, senão a Embraer não exportava. O agronegócio, em grande parte, depende do Estado. Você pega a Embrapa, que é uma empresa de excelência. O governo passado, o Bolsonaro, falou: vamos privatizar a Embrapa. A Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura, que é ligada ao agronegócio, ela falou: em hipótese alguma, porque a Embrapa trabalha para o agronegócio. Há 2 meses saiu o Plano Safra, o Banco do Brasil, mais de 500 bilhões para o agronegócio a juros subsidiados. O que eu falo isso? Porque a turma gosta muito de malhar Estado, estatal, etc. Se a estatal tiver um problema, você tem que, se o cara está em corrupção, demitir, abrir processo. E não é fechando estatal. Claro. As estatais... Outro exemplo, porque essa palestra que eu faço, que eu pesquisei, no mundo o Estado é importante. Tem 450 bancos públicos no mundo que faz o papel do BNDES, que é banco estatal. Tem 11 trilhões de dólares. Eu levantei e tenho a fonte para atender os interesses da população. Tá certo? Faz 2 anos, alguns países europeus fizeram um consórcio e montaram uma estatal para desenvolver semicondutores para ficar independente da China. Então a gente precisa fazer esse debate, e, por exemplo, um programa desse é fundamental para a gente poder dar esse tipo de informação. Senão as pessoas só ouvem falar mal. Se não é a prefeitura de Campinas, onde é que o povo vai ser atendido? Na educação, saúde... Tá certo? Então são coisas que a gente precisa levar em consideração. E a questão tributária, que é uma área que eu dei aula há mais de 40 anos de economia. Você pega, por exemplo, a estrutura tributária no Brasil é perversa. O Brasil é um país perverso. É um país riquíssimo e tem uma das piores distribuições de renda do planeta. E na questão tributária também, a maior parte da carga tributária ela é sobre serviços. Tá certo? Então, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, 40% do que está na geladeira de tributos, do preço da geladeira, são de tributos. Então o sujeito, vamos supor, 40%, uma geladeira de 2.000, são R$800 de tributos. Uma pessoa que ganha 2.000, compra essa geladeira, vai pagar 800 de tributo. Uma que ganha 50 mil, vai comprar essa geladeira, vai pagar a mesma coisa. Nos Estados Unidos, que é um padrão aí para todo mundo, ou França, Alemanha, é diferente. A maior parte da carga tributária é direta. É sobre a renda, sobre a propriedade, sobre a herança. Para dar um exemplo, eu já escrevi sobre isso no Le Monde Diplomatique, que é um jornal francês, e tem aqui no Brasil eles têm uma publicação, alguns anos atrás. Quando a princesa Diana morreu na Inglaterra, ela deixou 30 milhões de dólares de herança. O governo inglês cobrou cerca de 15 milhões de herança. E é um país capitalista, isso não é nada de radical. Aqui no estado de São Paulo é 4%. E se você falar em aumentar, você vai... E lógico, outra coisa que eu quero chamar a atenção, qualquer tributo, ele precisa ser progressivo. Quem ganhar menos tem que pagar menos. E quem ganhar mais, que é o óbvio. Isso aí não é nada de ser radical, entendeu? Mas isso é muito pouco debatido na sociedade. Por isso eu quero até um programa desse, é super importante, para levar esse tipo de informação para as pessoas poderem refletir melhor. Eu não sei se você tem acompanhado, Odilon, mas a reforma tributária aí que já está aprovada, está em curso, em transição, você acha que nesse sentido vai melhorar um pouco ou não? Não, é uma simplificada, mas... Ela vai melhorar no sentido de simplificar. Você vai acabar com 3 tributos federais, tá, vai criar o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai acabar com o ICMS estadual, ISS municipal, e aí vai ser imposto sobre bens e serviços. Então isso vai simplificar, vai criar o IVA, que é muito importante, porque hoje, por exemplo, uma empresa que produz um produto que vai ser usado numa máquina. Então, quando ela vende para a empresa que vai montar a máquina, ela está pagando imposto. E atualmente a empresa, quando vender a máquina, vai colocar um imposto sobre o imposto. Agora, a empresa que comprou o componente da máquina, quando ela for pagar imposto, ela desconta aquilo que ela já pagou inicialmente. Então, isso vai facilitar muito. Agora, você precisa mudar a estrutura, por exemplo, do imposto de renda. Só para dar um exemplo, na época da ditadura militar, o imposto chegou a ser de 60% imposto de renda. E tinha 12 alíquotas. Hoje você tem 5 alíquotas, a máxima é 27,5%.
Então, essas são questões, por exemplo, você precisa tocar nessas questões de estrutura do tributo. É que o Brasil é um país muito atrasado, tá certo? As pessoas, por exemplo, no geral, quem domina o país não quer nenhum tipo de mudança. Só para dar mais um exemplo, me desculpa aí, viu? Claro, não. Por favor. Por exemplo, a questão da reforma agrária. Você fala em reforma agrária, é coisa de comunista. É coisa de nenhuma nenhuma. A reforma agrária é uma medida totalmente capitalista, porque ela está criando propriedade. E os comunistas querem acabar com a propriedade privada. E a reforma agrária vai criar. Você tem lá uma grande extensão de terra, e tem essa. Não é desapropriar a terra produtiva, que não está fazendo nada, o governo desapropria e uma propriedade vai virar 1.000, 2.000. Então, por exemplo, tem uma série de questões que as pessoas não conhecem, e mais um detalhe importante, né? Desculpa, viu? Eu acabo me alongando. Não, é aula. Viu? Uma coisa importante, hoje você vive em redes sociais, que grande parte desinforma. Tá certo? O sujeito está numa bolha lá, só ouve coisa que é a favor dele. Por exemplo, eu gosto de futebol, torço pro São Paulo. E como eu vou ver lá as coisas do São Paulo, eu só recebo informação. Então, isso em qualquer área, tá certo? Então, são questões que precisa debater, você levar informações reais também, porque tem muita coisa inventada. Sem dúvida. O Odilon, ele trouxe, acho que, muitos componentes para a gente poder debater aqui. E aí eu queria repercutir, quero ouvi-lo também, agora com o Rossini, com o Nick, nessa questão do orçamento, das prioridades que ele citou, desde reforma agrária, tudo o que uma cidade precisa. Esses assuntos, essas prioridades, precisam ser suprapartidária e não ideológica, e isso é um desafio, Rossini e depois Nick Schneider. Assim. O componente ideológico acaba interferindo, inclusive, nos debates. Né? Às vezes você tem o mesmo objetivo a ser atingido, mas você tem 2 ou 3 caminhos. Então, às vezes, a pessoa quer usar outras. Vou dar um exemplo. Foi no governo PT da Dilma que criou o marco regulatório das OS, permitindo que o Estado possa contratar organizações da sociedade civil, porque o Estado sozinho não consegue atender. Né? Então, Campinas e a maioria das prefeituras de grande porte tem, em tese, contratado as OS para a saúde. Né? Tem gente que acha que não pode ser, você tem que ter tudo como serviço próprio do município. Aí você tem a lei de responsabilidade fiscal que limita o teto de despesa com o pessoal próprio, com o funcionalismo. Então você tem a demanda crescente, a necessidade de ampliar o serviço. Mas tem um teto. Você tem um limitador. Mas por questão ideológica, alguém vai falar, não, eu sou contra o OS. Né? Então, mas você tem que... É um instrumento importante que, se bem utilizado, com ética, com transparência, com rigor, responsabilidade, vai atender a população, porque a população interessa chegar na unidade básica de saúde, no pronto atendimento, e ser atendido. Havia dificuldades no caso de Campinas, em escola na saúde era assim também. O camarada era contratado e ele prestou concurso e era lotado numa UPA do Campo Grande, né? Num ponto, vamos falar, pronto-socorro, né? Do Campo Grande. Aí ele está lá e está precisando de uma outra unidade. Você não podia transferir porque o local de lotação dele era aquele lá. Né? Com a terceirização, a prefeitura contrata o posto de trabalho e a empresa tem que colocar onde for. Então isso é um modelo de gestão para atender aquele objetivo. E na hora que você vai discutir isso é polêmico, né? Porque você tem gente que tem visões diferentes. Mas a política, assim, eu acho que o debate ele tem que ser feito quando você faz com critérios racionais e tal, ele é importante porque dá luz, você informa, né? Eu acho que tudo que você faz, você tem que ter argumentos para defender aquela sua posição. Mas tem sim, o componente ideológico às vezes interfere muito até na execução do orçamento. Nick, depois Odilon, sobre este desafio, né? Porque vira e mexe esses assuntos, né? Muitos do que o Odilon citou, eles são colocados aqui na Câmara de Campinas. Como que é esse desafio de tentar chegar num ponto comum, que é beneficiar a população em termos de saúde, de transporte, de uma melhor educação, mas com essas questões ideológicas e suprapartidárias? O componente ideológico, ele se impõe já no momento eleitoral, né? Então, ali durante a campanha eleitoral, os candidatos falam, principalmente em grandes cargos, né, como presidente da República,
E eles falam muito e expõem muito o seu pensar de Estado, né? Tem aquele candidato que pensa um Estado mais abrangente, que é um perfil mais progressista, e tem aquele mais conservador, que quer um Estado mais enxuto, mais liberal, e deixar a iniciativa privada andar. Né? E são esses aspectos bem gerais, né? Bem gerais. É lógico que é muito mais profundo que isso, mas bem gerais. E fica difícil, de repente, assumir acabou a ideologia. É difícil isso, né? Porque cada um tem o seu jeito de pensar. No entanto, a política de Estado ela deve sobrepor isso quando o assunto é o bem do cidadão, né? Então, acho que em comum, independente de esquerda, direita, centro, tem que ter a visão do bem do cidadão. E como o presidente bem disse, nós temos um sistema administrativo da gestão pública muito engessado, muito arcaico, antigo, o jeito do concurso público, o cara que tem estabilidade, o cara... Veja, é difícil, talvez eu não tenha assim, uma saída mágica. Tem a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não vejo hoje uma gestão eficiente da máquina pública sem, por exemplo, as OS, sem terceirização de serviços. Você já pensou em fazer concurso para pedreiro que vai fazer manutenção da cidade, para jardineiro? É ilógico isso, né? Daqui a pouco esse jardineiro é ser humano, ele não aguenta mais o serviço e é do serviço, é natural, não tem o que fazer. Os professores, os médicos, nós temos a rede Mário Gatti hoje, que ela tem médicos que são repostos, tem que ser repostos em 2 horas em caso de falta, né? Uma preocupação com um contrato que prevê isso, uma preocupação em atender o paciente. Se está lá um funcionário público que falta, não tem essa reposição. Um médico não tem essa reposição, porque faltou, né? Então, assim, aí pouco me importa nesse caso, nessa discussão, quando a gente afunila o bem do cidadão, se é esquerda, se é direita. O que a gente tem que pensar, o que funciona. Porque eu vejo que o poder público tem muita teoria, muito engessamento, mas na prática a gente vê que tem muito a melhorar, né? Não dá para falar que está tudo ruim, eu reconheço muito o serviço público, o SUS, as escolas municipais em Campinas são excelentes, mas tem muito a melhorar. Né? Odilon, esse mundo real versus ideal, suprapartidário, não ideológico. Acho que a coisa no Brasil se complicou muito. Eu fui vereador, o presidente da Câmara era o Miguel Colassuono, que era malufista. Eu fui do PT, depois eu saí do PT. Mas eu estou te colocando o seguinte, a gente tinha uma convivência muito boa. Inclusive, eu fui presidente do Sindicato dos Economistas depois do Colassuono, que ele foi até prefeito de São Paulo. E a gente tinha uma convivência, ele era um sujeito extremamente educado e debatíamos, tínhamos divergência. O problema é que hoje em dia virou uma radicalização brutal que não dá nem para conversar. E você tem muita desinformação, virou uma guerra de desinformação. Então, por exemplo, que eu sempre falei dos meus alunos, você faz um trabalho, precisa colocar a fonte, não é o que eu acho. Você precisa colocar a real. Então, por exemplo, o Conselho de Economia, nós somos em 12 conselheiros titulares e 12 suplentes. Nós temos um economista do mercado financeiro, mercado de capitais, ligado ao Banco do Brasil, a Unicamp, a GV, a USP, a PUC de São Paulo, a Fiesp, o DIEESE, então, que teve origem no DIEESE. Isso é uma multiplicidade extremamente sadia. A gente tem feito debates importantíssimos e já elaboramos 7 documentos, que eu vou deixar aqui para o presidente, para você e para todos vocês, documentos sobre o papel do Estado, que a gente dá fontes. Por exemplo, então, a primeira grande siderúrgica do Brasil de alta qualidade foi a Companhia Siderúrgica Nacional, feita pelo Getúlio. O Getúlio chamou o setor privado para fazer essa siderúrgica. O setor privado se recusou, porque era muito investimento e longo prazo de retorno, não quis. Você pega o BNDES, foi fundamental e continua sendo, a Petrobras. Então você pega empresas fundamentais, que, por exemplo, você pega toda a infraestrutura do Brasil, geração de energia elétrica, etc., foi o Estado que fez. E ele tem obrigação, porque o setor privado não entra nisso. Então, por exemplo, no Conselho a gente fez um documento sobre o papel do Estado, por exemplo, a questão da Selic. Nós vamos visitar o Banco Central a semana que vem para conversar com o Galípolo. A questão da taxa de juros é um absurdo, prejudica todo mundo. Só para dar um detalhe importante,
Esse ano, o Brasil vai pagar 1 trilhão, o governo federal, 1 trilhão de reais em juros. Não há economia que se sustente. E a inflação está sob controle. Então nós vamos querer debater essa questão. Nós já falamos com a direção da FEBRABAN, fomos recebidos pela direção da Fiesp, da Associação Comercial do Estado de São Paulo, da CNA, com representantes, porque nós estamos propondo, e tem um outro documento muito bom, sobre a necessidade de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. E aí, no Conselho, a gente respeita a filiação lá, ou não, e a simpatia de cada conselheiro pelo partido que ele quiser. Agora, lá dentro, não temos essa mistura. Claro. Então, por exemplo, na Câmara, lógico que tem divergências, debate. Agora, a Câmara de Campinas, como a de São Paulo, qualquer outra, precisa trabalhar em benefício da sociedade. Claro. Então, essas questões precisam ser esclarecidas, a questão da OAS, aí precisa... Veja, essa questão da transparência é fundamental, porque como é que isso é feito? A questão, por exemplo, do funcionalismo, de estabilidade. Se você não dá estabilidade para o fiscal, ele multa lá um amigo do prefeito, o prefeito pode ir lá e demitir o cara. Então você tem uma série de cargos que precisam ter estabilidade, que é cargo do Estado, entendeu? Então tem, veja, uma série de nuances que nós, né, eu já fui vereador, vocês, a gente precisa entrar nesse debate. Só mais um detalhe, a lei de responsabilidade fiscal, está lá, que o município ele pode gastar 54% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal, e a Câmara 6%, tá certo? Aí, por exemplo, por que esse debate é importante? O que é receita corrente líquida? A maioria das pessoas, tem muito vereador que também não sabe, hein? Eu tenho a minha experiência, e não é nenhuma crítica para denegrir, que não sabe agora. Então, você precisa entender conceitos básicos para poder fazer debates que têm credibilidade. Então, eu acho que essas questões aí, a questão ideológica, lógico que cada um tem a sua, mas a gente tem que respeitar as divergências, desde que sejam divergências para melhorar a qualidade do município, da cidade, e não porque o meu partido acha que é isso. O Corecon, ele tem cursos, aulas, palestras para nós jornalistas, para outros economistas, para a população em geral, para poder explicar muito do que isso que o senhor está falando? Nós temos mais de 500 vídeos no nosso acervo que os economistas podem acessar. E, por exemplo, eu já dei um curso para o Conselho Federal, já dei para o Conselho Estadual, nós temos um curso gravado sobre orçamento público, que fala do plano plurianual. O plano plurianual é fundamental, pessoal. 4 anos de investimento. O que vai acontecer em Campinas, que nem você falou, em 26, 27, 28 e 29? 29 pode ser até outro prefeito, que ele pega 3 anos no mandato, tá certo? Aí vai colocar lá mais de 60 bilhões. Aonde vai isso? Eu escrevi faz uns 2 meses lá o Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, falando sobre o plano plurianual, e o título que eu coloquei é o seguinte: 99% da sociedade brasileira nem desconfia o que é o plano plurianual. E não é o povão, não. Vai falar com empresários, com líderes sindicatos, já fiz muita palestra para sindicato, eu falava lá, o trabalhador depende de saúde pública e educação pública, vocês têm que ter uma diretoria para acompanhar o orçamento. Só que você fala, tu não é, mas existe, não tem maturidade suficiente na sociedade. Por isso que essa campanha que nós estamos fazendo ela é importante. Rossini e Nick, a importância desses cursos, dessas aulas, desde para nós jornalistas, mas também para um público mais especializado, para poder entender o assunto. Não, eu acho que é fundamental. Nós temos feito uma parceria até com o Tribunal de Contas do Estado, né? Fizemos já vários eventos aqui na Câmara, não só para Campinas, para a região, onde o Ministério Público de Contas, auditores do Tribunal de Contas, conselheiros, vêm aqui e esclarecer um pouco aquilo que é a preocupação da fiscalização do Tribunal de Contas, apontando para os gestores, né, como fazer assim, adequadamente a execução do orçamento, as principais preocupações. Eles têm procurado fazer isso num linguajar até um pouco menos técnico, né? Dá a oportunidade de você poder debater. Ele fica mais claro quando você traz exemplo prático. Né? Então, uma aquisição, uma licitação para tal coisa, a lei faz isso. Quando você dá exemplo prático, isso começa a facilitar a compreensão e o entendimento. A Câmara de Campinas, através da Elecamp, já promoveu alguns desses eventos. É claro que quando a gente abre para a população, a gente espera também que os jornalistas acompanhem, né? A gente abre, assim, os órgãos de imprensa, os de Campinas, eles têm antenado, têm acompanhado a TV Câmara
eu acho que de alguma forma a gente tem contribuído para isso também. E aí, Odilon, um exemplo disso é que a Câmara foi reconhecida com o selo diamante. Parabéns. Né, do Tribunal de Contas. Sim. Atingimos lá 99, mais 99% de transparência, aplicando na íntegra a lei de transparência, né, dando condição. Tudo que acontece na Câmara, a população pode acompanhar. É claro que a cada vez a gente tem tentado aprimorar isso para facilitar esse entendimento. Mas a Câmara tem procurado fazer isso. Nick, pegando o gancho do que o Odilon falou, que 99% da população não sabe o que é plano plurianual. E acho que não sabe sobre LDO, sobre todos esses termos. Você entende que em algum momento nós estamos errando e nós precisamos simplificar? Ou o assunto é difícil mesmo e este é o desafio diante, para falar sobre a questão de economia mesmo? Nós vemos um sistema político representativo, né? Muito embora a nossa Constituição fale em participação popular, né? Você tem os conselhos. Tem os conselhos, né? Então eu acredito que a população, assim, a vida do povo não é fácil, a nossa vida não é fácil, né? E a velocidade das informações que nós estamos expostos hoje em dia, para tudo, não só no campo que nós estamos tratando aqui, mas para tudo que a gente vive. Então, eu não tenho a ideia de jogar, a culpa é da população que não vai atrás, eu não acho que é isso. Mas, por outro lado, seria bom que a população tivesse um pouquinho mais atenta a isso, né? Cabe a nós tentarmos tornar o mais atrativo possível, com ações que o sindicato tem feito, de disponibilizar vídeos, de colocar a cara, visitar e traçar projetos como esse para facilitar o entendimento, seja como ações como o presidente tem promovido aqui na casa, de promover debates, trazer Tribunal de Contas, tentar envolver a imprensa campineira para divulgar. Então, assim, eu acho que é um processo de maturidade que a nossa sociedade passa. A nossa Constituição é jovem ainda, né, de 88, acho que não é tão, né, presidente. E eu acho que a gente está num caminho aí da informação, de oferecer mais informação para o povo, e o povo um pouco mais devagarzinho pegando a consciência da importância da participação em toda essa discussão. Só para complementar um pouco, quando o orçamento chega aqui na Câmara, não é uma peça da cabeça do prefeito. Na verdade, as diversas secretarias, elas têm instrumentos e processos de planejamento. Inclusive discutido e debatido no âmbito dos conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho de Assistência. Então, existe, de certa forma, um instrumento de participação da sociedade. É claro que quando chega a necessidade de cada secretaria, a necessidade é maior do que, às vezes, tem que optar. A receita, né? E aí é critério de prioridade política do gestor de fazer os ajustes que devem ser feitos. E a Prefeitura de Campinas também tem aquilo que chama orçamento cidadão, que é do total do orçamento, nós temos acho que 2% que cabe para investimento, Odilon. O resto tudo é manutenção e tal, ou investimento de fonte de financiamento, mas o que sobra mesmo. E esses 2% tem sido feito, tem inclusive o Conselho Municipal do Orçamento Cidadão, que reúne lideranças, tem eleição dos conselheiros nas várias regiões de Campinas, onde eles discutem, e aí eles discutam assim, necessidade de obras para cada região. Então, há uma forma de tentar fazer com que a população também se envolva, essa preocupação de esclarecer, mas apesar desse esforço todo, ainda é muito pouco a participação e a compreensão. Sobre essa pouca participação, Odilon, a gente já chegou aqui então à conclusão de que realmente o assunto ele é difícil, tanto é que precisa simplificar, porque a peça orçamentária ela é muito longa, então a população não é culpada disso. Mas existe um distanciamento também de uma parte da população que fala, não, eu não quero saber de política, eu não quero saber sobre plano plurianual. Existe isso de fato e se intensificou nos últimos anos, e essa é a preocupação dessas pessoas que estão afastadas da política? Não tem nem dúvida, você tem uma sociedade que não tem a consciência da importância da participação dela. E eu falo muito, não é da ampla maioria do povo, de lideranças. Esse é quando eu falo que as pessoas não conhecem o plano plurianual, não é um funcionário qualquer, é o líder da indústria, do comércio, do sindicato.
que não entenderam que o Estado é fundamental. Esse é o detalhe. Não é porque o Estado não é de esquerda nem de direita, ele é um Estado, ele é necessário para a sociedade. Esse debate do Estado vem desde lá do século XVII, século XVIII, lá, com o Thomas Hobbes, o Rousseau. O Thomas Hobbes, lá, que era um filósofo, ele dizia que o homem é o lobo do homem. O homem nasce, o homem é mau, então precisa ter o Estado para controlar. E o Rousseau dizia que não, que o homem é bom, que precisa ter o Estado para impedir que os maus prejudiquem os bons. Então essa discussão é antiquíssima. E, logicamente, veja, aí são questões para colocar. Com o advento do neoliberalismo, no fim da década de 70, que era acabar com o Estado, desregulamentar tudo, e isso foi uma campanha brutal, eu acompanhei, eu já dava aula, tá certo? Isso aí é para desqualificar o Estado, porque o setor privado quer pegar áreas que dão lucro. O que é a lógica do setor privado? É ter lucro, não estou nem discutindo, tá certo? Agora estou discutindo isso, agora o Estado... Por exemplo, vamos pegar a questão da Sabesp. A Sabesp, o ano retrasado, um ano antes dela ser privatizada, ela deu um lucro de 3,5 bilhões. É uma empresa lucrativa. Por que você vai privatizar? De um elemento fundamental para a sociedade, que é a água. Tá? E tem hoje o nosso vice-presidente, o Haroldo, que ele é ligado à Fiesp, então ele fez até um livro sobre a necessidade de reindustrializar o país. Aí ele dá um exemplo, que ele conversava com muito empresário e falava, isso vai ser o maior barco furado privatizar. Hoje em dia os caras estão falando, você tem razão, aumentou em 400% a conta de água das empresas. Entendeu? Então são questões fundamentais, e aí não é um problema ideológico, é um problema de você ter ações do poder público para melhorar a vida das pessoas e das empresas. Tá? Então essas questões, e aí eu queria até um gancho importante, a Câmara de São Paulo tem uma assessoria que tem uns 10 economistas concursados. Porque um vereador é uma liderança popular, ele não tem noção do que é orçamento, esse processo que é complicado. Agora, ele precisa de ter alguns técnicos que falam para ele, olha, o que é o plano plurianual, por que você tem que participar, como é que é. Então, por exemplo, a gente tem estimulado nessas viagens que a gente faz pelo interior, para as prefeituras contratarem economistas, porque nós, economistas, temos uma formação do ponto de vista de planejamento. Lógico que as outras profissões são fundamentais. Agora, nós, pela formação acadêmica e a nossa prática, a gente conhece se o PIB vai crescer, vai ter inflação, como é que isso pesa, quais são as prioridades. E as câmaras para poder fiscalizar o poder executivo. Sim. Eu tenho, por exemplo, o Mauro Bragato, um deputado estadual, que a gente era na época da ditadura, que eu conheci ele, a gente era do MDB, né, que era. MDB e Arena. MDB e Arena. E é um cara muito legal, ele é lá de Presidente Prudente. E ele foi presidente da Comissão de Finanças. E aí eu fui lá para discutir com ele para organizar uma assessoria de economistas para a Assembleia que não tem, que é um orçamento de mais de 300 bilhões. Aí ele falou para mim, o governador manda algumas coisas aí no orçamento que a gente não sabe direito. Se no maior estado do Brasil acontece isso, você imagina. Então, viu, presidente, fundamental ter aqui uma assessoria de economista. Porque o vereador, eu quero repetir, em princípio ele não sabe orçamento, nem tem obrigação, ele é uma liderança. Agora, ele precisa ter alguém que vai falar para ele o que é a LDO, como é que você faz o processo orçamentário. Tem muita gente que acha o orçamento de Campinas é cerca de 16 bilhões. Não, hoje está 11 bi. 11 bilhões. Tem muita gente que acha que dia 1º de janeiro tem 11 bilhões no cofre da prefeitura. Isso aí vai arrecadar a transferência de CMS o ano Mas inteiro. É importante dizer exatamente Lógico, isso, porque então, a notícia que sai é essa, o orçamento da prefeitura é tanto, e acho que já está no caixa. Lógico, não está. Isso aí depende da transferência federal. Arrecadação, inadimplência. Depende da gestão federal. Da gestão. Então, IPVA, por exemplo, essa transferência vai ser nos 3 primeiros meses, que é o Estado... Ele cobra. Então, por exemplo, isso tudo são detalhes que também não são difíceis de entender, não, viu? E sofre as influências da economia, né? Lógico, se o PIB vai crescer, aumenta a arrecadação, na média. Entendeu? Então, são coisas que também não é um bicho do outro mundo, não. Eu dei aula lá no pós-graduação, eu dava especificamente sobre orçamento. Então, uma coisa didática, todo mundo entende. O orçamento tem lá um conjunto de números que quem olha fala, pô, isso aqui é uma loucura. Não é. Aquilo é a coisa mais... Todo dígito começa com 1 é receita corrente. 1, dígito 2, receita de capital. E aí vem... 3,390?
custeio. Custeio, é isso aí. Então você vai pegando. Já dá para dar aula para os outros vereadores. Você vai pegando esses princípios, aí você vai entendendo, olha, quanto é que tem para investimento na área de capital, tá certo? Ou despesa. Então são questões que são possíveis da gente fazer. Programa bom é programa com muitas informações e passa rápido, viu? Eu tenho só mais uns 10 minutos, mas eu quero abordar mais um tema com vocês, começando com o Odilon e depois com o Rossini e com o Nick, que é sobre as agendas inovadoras, porque elas acabam surgindo às vezes no meio do caminho. Às vezes vem de fora para cá, né, do exterior para o Brasil, mas às vezes são discussões nacionais. Então, por exemplo, emergência climática, ações para o meio ambiente, ou questões de tecnologia, surge a inteligência artificial. Odilon, o Estado precisa muitas vezes reformular, mudar as estratégias de acordo com uma necessidade, às vezes para agora como meio ambiente, e pensar na questão de inteligência artificial, de tecnologia, às vezes de média a longa distância? Não há nem dúvida, principalmente na área da educação. Também. Então, por exemplo, hoje você tem o que eu comento. Quando eu era moleque lá em São Paulo, eu lembro, eu era bem criança, o lixo em São Paulo, você deixava lata de lixo. Que vinha a prefeitura, você jogava o lixo lá porque era lixo orgânico. Não tinha essa parafernália dos recicláveis, de plástico, tudo, entendeu? Então, por exemplo, isso é um problema gravíssimo. Isso o Estado precisa estar presente, porque como é que você vai tratar do lixão, da reciclagem? Todas as prefeituras precisam ter um projeto para isso, entendeu? Por exemplo, a questão da inteligência artificial. Hoje à noite, inclusive, a nossa colega Larissa vai falar sobre isso. A inteligência artificial é fundamental hoje, é uma coisa nova, que nem eu conheço muito bem, entendeu? Então, por exemplo, o Estado ele é importante para disseminar essas novas tecnologias e também, por exemplo, a questão da mudança do meio ambiente. Pessoal, a enchente que deu no Rio Grande do Sul, o que está pegando de fogo na Europa, para quem está acompanhando o noticiário, é um negócio brutal. Na Califórnia, o clima está mudando, então você não tem que mudar o tipo de energia aí, tá certo? Baseada no petróleo. Isso por causa que é o futuro da humanidade. Onde é que vai? Onde é que nós vamos parar? Tá havendo degelo, isso é real, não é invenção. Quem acompanha os cientistas estão mostrando isso. Então o Estado precisa ter uma presença. A devastação da Amazônia. Quando eu era jovem, a propaganda lá na época da ditadura, e todo mundo achava normal, era aquelas máquinas destruindo a Amazônia para fazer a transamazônica, todo mundo achava que era normal. Quer dizer, isso você precisa preservar as florestas, elas são fundamentais. Você tem a questão do Código Florestal, que cada fazenda tem que ter um módulo de mata nativa, tem que fazer as matas ciliares, que derrubaram tudo, por isso que dá muita enchente. Então são questões que o poder público ele faz pelo seguinte: o poder privado, o empresário está preocupado com a empresa dele, que é legítimo, ninguém está discutindo. Ele quer aumentar o lucro da empresa dele. Agora, quem é que está pensando no conjunto? É o Estado, é a prefeitura, é a Câmara. Rossini e Nick, repercutir com vocês também, porque às vezes acontece isso, né? Tem o plano diretor para os próximos 10 anos, tem o plano plurianual, mas às vezes surge alguma coisa de fora para cá, ou mesmo uma demanda interna, e aí precisa reformular, precisa estar atento a essas questões. Hoje uma das dificuldades das prefeituras, cidades, é você planejar né, assim, a gente percebe que a grande estrutura, a máquina burocrática, fica focada 99% em resolver o problema do dia a dia, apagar incêndio, e pouco olhar para frente. É claro que as emergências climáticas são uma realidade, e hoje você tem que pensar como preparar os municípios para enfrentar ou mitigar as consequências das emergências, chuvas fortes em pouco espaço de tempo, gerando enchente, né? Como buscar recurso para isso, porque tem que fazer no município, mas o município com orçamento próprio não consegue, né? Você tem que ter esse pensamento de forma global. O impacto, sim, das inovações tecnológicas, né? A mudança dos modelos de negócio, de emprego, a gente está diminuindo a oferta de emprego. Isso. Como é que vai ficar a previdência daqui a um tempo? É verdade. Né? Você tem que estimular o empreendedorismo. Então, sem mudanças, que vai ter que se adaptando. A dificuldade no setor público, o setor privado ele é mais veloz e mais ágil para fazer essas adaptações. Porque no setor privado, aquilo que não é proibido é permitido. Isso. E no setor público, se não for permitido por lei, você não pode fazer. Então, a velocidade das adaptações no setor público é menor, né? Mas você tem que, sim, estar com esse olhar e tem que estar na agenda hoje de todo gestor essas questões, mudanças, emergências climáticas, inteligência artificial,
essa mudança demográfica da sociedade, a sociedade está envelhecendo mais, entendeu? Então, isso impacta. Você tem que estar pensando hoje como é que você se programa para amanhã. É verdade. A questão do envelhecimento é muito... Eu também tinha isso no meu coração para falar. A pirâmide demográfica está se invertendo, né? Nós temos a questão da IA, que vem para ficar. Para o mercado privado é novidade, imagina para o público, né? A velocidade de captação de nova tecnologia e implantação no setor público é muito mais lento, né? E daí eu volto a bater na tecla do arcabouço legislativo que a gente tem, da maneira de se contratar, da maneira de se executar, é muito mais engessado, né? Então, uma provocação aí, eu não tenho, não é uma receita de bolo, eu não tenho aqui, mas uma provocação, né? Será que o nosso poder público, o nosso Estado brasileiro não é muito engessado, não é muito burocrata? Né? Uma provocação que fica. Um elefante? Não é um elefantão, né? Exato, não é muito pesado, não é? E as inovações... Esse governo, né, acho que começou no mandato passado, que é o mesmo governo, a questão da telemedicina, né? Sim. Um avanço tecnológico que tem ajudado muito a cidade de Campinas e eu não duvido que daqui a pouco quem vai estar atendendo a telemedicina vai ser IA, não vai ser mais nenhum médico. Não duvido, do jeito que vai, porque você põe lá os sintomas, já sai o site de busca já faz isso, né? Mas a inteligência artificial vai aprimorar. Então a velocidade que as coisas vão acontecendo na nossa vida pessoal e que reflete na sociedade, na vida de se gerir uma cidade, se gerir as pessoas, a vida, assim, os interesses e as necessidades das pessoas é tamanha, que é um desafio enorme, viu? Mas eu só vejo isso com uma ampla reforma do Estado, no sentido de otimizar as atividades meios, tornar o Estado mais produtivo no sentido de oferta de serviços, um Estado mais eficiente, um Estado mais leve. Esse é o meu jeito de pensar, que eu acho que seria mais viável para o nosso país. Odilon, a gente já está na reta final, mas eu tinha deixado uma pergunta lá atrás. A gente pode dizer que existe um movimento em todo o mundo, e o Brasil estaria incluído, de modernização de gestão pública, se comparada a uma década atrás, lá para 2015. Agora, está melhor, está diferente ou está pior, está ficando cada vez mais complexo? Eu acho que é uma necessidade, né, esse debate aí. Como é que você atende a população? Aí você tem problemas graves, você pega educação. Eu fiz, na minha época, todo mundo queria estudar em escola pública, que era de altíssimo nível. O professor ganhava bem pra caramba, o professor era um cara de destaque em qualquer cidade. E quem não conseguia tinha que pagar na particular, né? Entendeu? Hoje em dia, quanto é que ganha um professor? Que é a profissão mais importante do mundo, hein? Eu tenho o maior orgulho de ser professor. Tá, o maior cientista passou na mão do professor. Sim. O melhor cirurgião. Então, por exemplo, o Estado precisa investir nessas áreas centrais. Tá, a questão da saúde pública, como é que você atende, porque é um problema que o sujeito fica doente. Que eu sempre falo, se ficar doente, você pode ter muito dinheiro, que você não resolve nada. Então, por exemplo, você precisa dessa modernização que precisa pegar quem entende dessas áreas, debater, e aí a gente respeitar opiniões diferentes e ir melhorando. Acho que a gente tem que trabalhar para melhorar o Brasil. O meu intuito, quando eu fui vereador, inclusive eu tive problemas no partido, porque tinha coisa que eu discordava e eu ia lá e falava. Não é porque é meu partido que tenho que aceitar tudo. Tem mais essa. A gente tem que... Lógico que você tem um programa partidário, mas você tem opiniões que você pode divergir. Então, isso é fundamental, a gente poder entender o que está acontecendo. Por exemplo, hoje esse tarifaço do Trump, que é um absurdo do mundo. E tem deputado brasileiro lá incendiando o país lá fora. É um absurdo. Tá, veja, e aí falando português, claro, não é um problema. Aí é um problema de você defender os interesses nacionais. Aí o agronegócio está tendo problemas gravíssimos porque tem um cara lá fora, um deputado federal, tramando contra os interesses do Brasil. Então isso precisa ser debatido. Não é o sujeito ter outra opinião, não tem problema nenhum. Agora, tem limites para isso. Então eu acho que são questões aí da modernização, a gente precisa deixar mais transparente isso tudo, para opinar e chamar quem entende, né? Porque eu tenho algumas opiniões, agora você precisa chamar quem estuda para poder explicar e a gente poder fazer opções.
Odilon Guedes, presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui, eu tenho certeza, de grande valia para o nosso telespectador. Simplificou, eu tenho certeza disso, algumas questões que algumas pessoas tinham alguma dúvida, que vão passar agora a estudar aí atrás dessas informações. Já faço um novo convite para o senhor retornar até aqui aos nossos estúdios para falar sobre este assunto, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações Então, finais. primeiro eu queria agradecer o presidente poder estar aqui, o vereador Nick, tá? É muito importante, eu tenho o maior respeito pelos vereadores, é quem está lá em contato com o povo, tem um papel fundamental. Há uns meses atrás eu ouvi um sujeito no rádio metendo o pau em vereador. Eu falei para esse cara, não tem nem noção do que o vereador é, a importância que ele tem. Então eu queria agradecer, inclusive, e destacar o nosso delegado aqui, porque nós temos 130 delegados. O Rubens aqui, que articulou todas essas nossas... Eu já estive na Associação Comercial, na OAB, aqui hoje, receber ele que articulou, foi um trabalho extremamente importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. O vereador Nick Schneider, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios, também para falar sobre isso, mas outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TV Câmara. Convidá-lo a interagir conosco nas nossas redes sociais, Nick Schneider, N-I-C-K, daí vai aparecer lá o Schneider, que é mais difícil de letrar, mas é só digitar lá o Nick que vai aparecer, convidá-lo a interagir conosco, se quiser, tiver alguma pergunta, algum comentário, é uma honra para mim recebê-lo. Agradecer a parceria aqui, ter recebido o seu Odilon, e mais uma vez estar ao lado do nosso presidente, aprendendo com ele, com o Rossini, que faz um grande trabalho à frente da nossa casa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, presidente Luiz Rossini, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. Já ficou claro os desafios, né, que estão impostos para um presidente de um legislativo como uma cidade de Campinas, inserida deste contexto, né, do estado de São Paulo. Agradeço as informações que foram trazidas aqui com a sua experiência do 7º mandato. Já faço um novo convite para o senhor retornar até aqui aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Primeiro, parabéns a você, viu, pela condução do programa, viu, Gabriel? Com muita clareza, muita capacidade de entendimento, de colocação, ajuda muito aqui a discussão, né? Agradecer o Odilon por ter vindo até aqui, parabéns pelo trabalho, eu acho que vamos ver como é que a gente faz uma parceria para potencializar essa ação do Conselho. Agradecer ao meu amigo lá, Rubens Aracaki, que é delegado, né? Trabalhou comigo na CPFL, ele que fez essa ponte, e agradecer também ao vereador Nick Schneider, que veio participar conosco dessa discussão, que é necessária. Eu acho que não tem assunto, por mais espinhoso que seja, que não deva ser discutido e debatido com a sociedade no sentido de orientar mesmo, de conscientizar. Então, foi uma alegria participar desse papo com vocês aqui. E foi uma alegria ter você também aqui com a gente. Espero que a gente tenha contribuído para este debate, que é a nossa função, simplificar e dar transparência para o que acontece no nosso município, no nosso estado e no nosso país. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.